legal que ele era bem jovem, né? Ou não, quando ele estava em Jaguaquara? Ele estava em começo de carreira? Sim, ele era bem jovem, ele se formou naquela antiga faculdade de medicina ali do Pelourinho, acho que já falamos isso no outro programa. E quando ele assumiu um hospital em Jaguaquara, né, ele conheceu uma moça, salvo engano, acho que no livro está com o nome de Olívia. Né, e a Olívia era considerada uma pessoa com um certo desequilíbrio, né, mental, né? E a Olívia chegou para ele: doutor Eliezer, as escadarias aqui cheias de sangue e tal, o senhor tem que correr para o hospital, não sei o que, papapá, enfim. Ele ficou escutando aquilo e de repente ele estava no hospital, teve um acidente monstruoso na BR-116 e chegaram inúmeras pessoas ensanguentadas. Então daí ele começou a despertar que havia mais coisas entre eu e você do que a nossa imaginação e a imaginação da medicina pode detectar. Aí ele começa a estudar, né? Olá, boa noite. Esse é o programa Outras Vozes aqui na TV Quirimurê, canal 10.3, sempre às quintas-feiras, às 21 horas. Hoje no programa, Marcelo Rocha e Vasco Aguzoli, meu parceiro, vamos estar conversando sobre o Dr. Eliezer Mendes, um médico baiano muito revolucionário que teve coragem de investigar o campo do inconsciente nos resultados da cura medicinal. Esse é o segundo programa sobre o Dr. Eliezer, você pode conferir o outro aqui mesmo no canal e nesse programa Outras Vozes, tá bom? Hoje, então, falando sobre o Dr. Eliezer Mendes. Pois é, Vasco, sobre o Dr. Eliezer Mendes seria legal a gente começar falando da experiência que levou ele a navegar por esse caminho, né, que ele acabou experimentando fortemente, que é do inconsciente e a relação disso com a realidade visível. Você trazer trazer à tona no trabalho memórias que foram traumáticas e, portanto, você repetia a partir de símbolos que você percebesse, que isso toda a psicologia então sabe, né? Você vai fazer uma psicanálise, uma terapia, tal, para lembrar coisas que podem estar, você pode estar preso a elas, né, com um significado que só tinha sentido no momento em que elas ocorreram, mas elas continuam te trazendo dor e sofrimento e você repete o movimento de defesa para que esse sofrimento não aconteça novamente ou você não perceba ele. E, na verdade, não tornando ele consciente, você acaba repetindo inconscientemente situações que te levam àquele sofrimento. Por quê? Porque você precisa lembrar para se livrar dele. Mas você não quer lembrar porque você tem medo. Não é? Então, O psicotranse, então, seria um método onde, através de videntes e médiums e loucos, eu posso, dentro de um trabalho coletivo, canalizar um campo subconsciente de quem está ali e trazer à tona uma revelação dessa memória, dessa coisa que está escondida e ocultada pelo ego. Ele levou ao extremo a máxima de Hahnemann, quem desenvolveu a homeopatia, né? Que a homeopatia, a máxima da homeopatia é semelhante cura semelhante. Mas ele pensava isso em termos de elementos bioquímicos, né? Semelhantes àquele ser humano que nasceu em tal lugar, no dia tal, com tal genética, com tal código genético, com tal, como é que se diz, a tipologia sanguínea, né? E aí ele ia identificando pela personalidade da pessoa e por determinados sinais qual é o elemento químico mais próximo
dela, e esse elemento químico, então, por semelhança, virava um espelho, e o uso constante fazia com que aquela pessoa se conectasse com o que havia de mais fundo, profundo nela mesma. Então, pensando nessa máxima, ele disse, bom, o ser humano é a coisa mais semelhante a outro ser humano. E há seres humanos que são mais ainda semelhantes do que outros, para cada um. Não é? E, então ele entendia que colocando muitas pessoas juntas, e essas pessoas se transidentificando, entrando em relação, elas poderiam ser espelhos umas para as outras. A base, então, do psicotranse é isso aí. Essa é a base estrutural. A base estrutural. E o que pode ser considerado, assim, digamos, extrasensorial e que foge um pouco de todo o estudo da psicologia, porque a psicologia, quase toda ela só vai até o útero. Não vai além do útero, né? E para ir além do útero, você tem que lançar mão de sentidos que guardam memória, que vão além dos 5 sentidos. Os orientais, eles dizem que nós temos 10 sentidos. Você tem os 5 sensoriais, então a audiência corresponde à clareaudiência, que é você ouvir sons ou informações que não estão sendo proferidas pelo poder da fala ou por aparelhos naquele local. Você ouvir sons que estão nos campos informacionais do universo, porque existe uma dimensão onde está o som. Inclusive tem estudos com relação a isso, e diz-se inclusive que a soma de todos os sons dá né? Então isso é bem conhecido. E então todo o processo é através da música e movimentos corporais bastante caóticos, né? A pessoa parar de controlar seus movimentos e suas atitudes e seus julgamentos internos, como a gente faz comumente. A gente está sempre julgando, a gente está sempre pensando em alguma coisa. Mas se eu boto lá uma música bem caótica, bem forte, e proponho a você que você se movimente loucamente, você vai chegar a um ponto em que sua mente sai do comando. E aí entram informações que não necessitam exclusivamente do aparelho cérebro, né? E você acaba vivendo essas informações. É claro, tem toda uma técnica de você buscar através da corrente dos sentimentos, né, e da sensitividade, que é uma sensibilidade extrasensorial, extratato, né, você buscar acordar essa pessoa para essa possibilidade. Né? Então, isso você faz através desse tipo de hipnose, que não era uma hipnose impositiva. Eu sou o hipnotizador, você será hipnotizado por mim. Não. São sugestões de músicas de outras épocas, de outros tempos, de povos e comunidades tradicionais, determinados movimentos que estão no bojo de conhecimento de várias escolas iniciáticas ao redor do mundo. Então, havia uma pesquisa extensa de músicas, né? Isso tudo se dá em um salão com luzes adequadas e
todo almofadado, né, confortável, e a música, né, com vários estímulos musicais para você buscar, inclusive, memórias, né, de outras épocas. E isso tanto se dava individualmente, o sujeito mesmo entrando no seu transe, buscando suas memórias, como com o serviço de pessoas já mais desenvolvidas, né, nesse processo, que são os considerados médiums, sensitivos, sensitivas, porque ele dizia que qualquer pessoa pode desenvolver isso. Isso não é paranormal, isso não é anormal nem paranormal, isso é normal. Todo ser humano pode desenvolver seus sentidos extrasensoriais. E aconteciam muitas coisas extraordinárias, de uma pessoa nunca viu a outra e pegava na mão dela, deitava ao lado. Importante isso, porque você deita, fecha os olhos, você apaga o ego. E você falar de olhos fechados, você perde o controle do que você está falando e da forma que você está falando, para de algum modo conquistar ou convencer o outro. Então você fechar os olhos deitado e falar qualquer coisa que te venha à mente sem julgar, isso te leva a acessar os campos informacionais. E como você direcionou para aquela pessoa, o que vem para além dos ruídos mentais, não é? São coisas que com certeza aquela pessoa identifica. Você não sabe nem o que você está dizendo às vezes. Você não tem conhecimento daquilo consciente, na sua vida consciente. Mas a pessoa que está ali, ela vai identificar aquilo, e isso facilita ela entrar em campos muito delicados de traumas do passado. Então são traumas causados por aborto, processos de tortura vividos, abusos de todos os tipos, um enfrentamento violento com pais descontrolados na infância. Então, muitas questões como estas, e às vezes, muitas vezes, coisas que não são identificadas nem pela pessoa do útero para cá, do nascimento dela para cá, e nem entre parentes na família. Coisas que vêm, de alguma forma, registradas, né, no campo, no DNA, na organização celular, neuronal da pessoa, e aquela informação está lá, e está lhe causando, né? Como podem ser campos informacionais através de energias. Não se definia muito bem assim, a gente chamava de uma personalidade intrusa. Porque um campo informacional, possivelmente de uma pessoa ou que foi viva em outra época, e de alguma forma você, dentro do seu campo de existência, você se relacionou com essa pessoa e ela ficou presa no seu campo. Então, no centro espírita se vê muito esses fenômenos acontecendo, não é? Só que o espiritismo, ele direciona isso e, de alguma forma, ele tem um juízo sobre isso e de como tratar disso. O Dr. Eliezer, ele dizia o seguinte, que isso deve ser tratado conforme as convicções da própria pessoa. Não precisa necessariamente ser uma evangelização, uma doutrinação.
porque senão você não atinge aquela pessoa dentro do campo de conhecimento dela. Então ele procurava primeiro entrar em contato, deixar que aquela energia, aquele ser intruso se manifestasse. E ali você identificava muitos dos comportamentos da pessoa, que depois de identificar esta obsessão, né, a pessoa se sentia muito aliviada e mudava de fato de comportamento. Então foi a observação desses fenômenos que estavam muito restritos a centros espíritas e locais muito fechados, que chamou a atenção do Dr. Eliezer, e ele levou isso a público, assim, com muita coragem. E dentro de uma linguagem científica, médica, né? Não religiosa necessariamente. Isso é muito importante para fazer essas fronteiras se abrirem e se aproximarem, cada uma também dentro do seu campo de abordagem. Sem negar a importância da religião dentro dos seus fundamentos, mas sem também fechar o campo dentro de uma visão religiosa. Pois é, você que está nos assistindo, nós estamos conversando aqui sobre o trabalho do Dr. Eliezer Mendes, um médico revolucionário, visionário aqui da Bahia, que aproximou a ciência médica da chamada parapsicologia, dos fenômenos parapsicológicos, unindo esses dois campos. Inclusive depois, esse é o segundo programa sobre o Dr. Eliezer, você pode conferir o outro aqui também na TV Crimurê, aqui em Outras Vozes. Logo depois que a gente fez o programa, o primeiro, eu encontrei alguém, não estou me recordando agora, que estava comprando livros de Dr. Eliezer e acha livro de Dr. Eliezer, sim, está à venda. Então, você que Rosa Lúcia comprou. Rosa Lúcia comprou, uma grande maga aqui da Bahia, de Salvador, está estudando psicologia e psiquiatria e comprou os livros de Dr. Eliezer. Então é possível encontrar a obra de Dr. Eliezer aí no mercado, você pode acessar para conhecer esse trabalho incrível. Você acha, Vasco, que ainda é um autor que precisa ser bem mais conhecido, ser pesquisado? Ele ficou um pouco... Na verdade, ele tinha muita... Não sei se era uma determinação, uma aversão ou uma resistência mesmo a sistematizar o trabalho. Ele via muitos sistemas terapêuticos nascerem que ele conhecia a origem desses sistemas. E, de repente, esses sistemas passavam a ter uma propriedade. Não é? Então, ele era muito aberto, muito São Francisco de Assis nesse sentido. Tudo para ele eram coisas que eram universais, eram da humanidade e tinham que estar disponíveis para a humanidade. Então, ele não tinha problema nenhum em trazer, para enriquecer o trabalho, o psicotransiterapia, muitas técnicas de outros sistemas terapêuticos, porque ele conhecia a origem. Né? De onde foi pescado isso? Né? Então, a gente vai ver lá o Livro dos Mortos, você vai ver o I Ching, você vai ver o desenvolvimento da mediunidade de energias da natureza através da escola, da grande escola religiosa que é o candomblé. Né? Você vai ver nos centros de Umbanda, você vai ver nos centros espíritas, você vai ver nas tradições celtas, né? Das bruxas. Né? Alguma vez o psicotranse de Dr. Eliezer chegou a trabalhar com plantas de poder? Trabalhou com o advento da AIDS. O advento da AIDS, ele desenvolveu um processo que gerou um livro, HIV
hexametileno tetramina X-HIV. Ele, e não por acaso, né, conheceu um médico que enfrentou uma grande peste que assolou o Rio de Janeiro, acho que na década de 30, salvo engano. E esse médico, na época, usou um remédio que se chamava agora urodonal e era utilizado para alguns problemas do trato urinário. E aquilo é hexametileno tetramina, que esse médico disse, olha, é poderosíssimo contra vírus. E aí ele utilizava esse medicamento junto com ele utilizava pitanga ele utilizava muito alecrim também, e isso ele utilizou para muitos pacientes no interior, o alecrim do campo. E essa beberragem que ele fazia tinha mais o sentido de limpar o intestino, para que você limpasse a fonte de energia vital. Então ele oferecia o hexametileno tetramina, ele não tinha preconceito nenhum com os remédios alopatas, porque todos vêm da natureza, né? A forma com que você manipula e lida com eles depois em séries, e a depender da maneira que você sintetiza e como você usa, não considerando que você necessita de uma saúde dos sistemas para expulsar qualquer tipo de doença. Então o hexametileno ele tinha muito pouca efeitos colaterais, né, em doses certas, e começou a funcionar isso junto com um processo terapêutico que ele convidava todos os pacientes para fazer. Então isso gerou um dos processos dele no Conselho Federal de Medicina. E ele mandou para Bayer, salvo engano, acho que foi a Bayer. Foi a Bayer e para o Hospital das Clínicas em São Paulo. O Hospital das Clínicas mandou a polícia fechar a clínica dele por exercício indevido da medicina. E a Bayer respondeu que sabia que o hexametileno tetramina tinha um efeito muito importante sobre o vírus da AIDS, mas eles não estavam interessados no momento naquela pesquisa. Então é tão natural isso que o interesse econômico esteja acima da questão da saúde, né? E aí a gente vê como é que funciona a nossa sociedade. Quem são os loucos? Quem são os loucos, né? E aí, vocês estão gostando desse papo sobre o Dr. Eliezer Mendes, o médico revolucionário baiano que, junto com o Vasco Aguzoli, que trabalhou com ele lá em São Paulo durante um tempo no espaço Psicotranse, realizou muitas descobertas sobre esse campo da relação entre a doença e o campo inconsciente das pessoas, inclusive do inconsciente coletivo. Se você está curtindo, não esqueça de ver também o outro programa, Outras Vozes, sobre o Dr. Eliezer, esse é o segundo, que é uma obra muito importante que você pode conhecer também pesquisando aí os livros dele, tá? Esse é o canal 10.3, TV Quirimurê, a TV da cidadania, e este aqui é o programa Outras Vozes, sempre no ar, nas quintas-feiras, às 21 horas. Você pode conferir também no YouTube, no nosso canal da TV Quirimurê, e inclusive baixar o aplicativo no Play Store da TV Quirimurê para assistir online onde você estiver e ao vivo o nosso Outras Vozes e outros programas dessa TV. TV da cidadania, realizada por interesses da sociedade, pode ser sua também. Se você tem interesse em ocupar esse canal, apresente propostas a Filhos do Mundo, que é a entidade que coordena aqui o acesso a esse canal da cidadania, conquistado o primeiro do Brasil, aqui pela Filhos do Mundo, na Bahia. TV Quirimurê é uma conquista social e os programas aqui realizados somos nós, pessoas comuns, pessoas de outras áreas que não são necessariamente da televisão, fazendo TV, porque a TV é um direito de todos e é possível ser feita por todo mundo, tá bom?
Então, se você curtiu Outras Vozes, continue com a gente. Na próxima quinta, um novo programa. Marcelo Rocha e Vasco Aguzoli, batendo aquele papo com vocês. Boa noite aí, um abraço para todo mundo. Outras Vozes. Não precisa seguir um padrão muito clássico, porque a ideia da gente é quebrar um pouco os padrões. Eu estou de chinelo, às vezes a gente vem de bermuda. A ideia do programa é essa mesmo, é ser mais descontraído e mais diferente, até na edição também, para ir brincando um pouco, ficar mais livre desses padrões aí, certo? Então vamos lá, conversando aqui, sim,